Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, onde a gente comenta uma série de livros, sociologia, direito, história, ciências em geral. Eu tento me ater mais à história e direito, que são as áreas de formação que eu tenho, mas eu também comento um pouquinho aqui de outras ciências que me inspiraram, o Richard Dawkins, o Carl Sagan, esses indivíduos que trazem um pensamento incrível. A gente pode aprender sempre com as outras áreas, mesmo que a gente não vai ter a capacidade de chegar aos pés desses desses gigantes, né? Como diz Newton, se eu vi mais longe foi porque eu estava nos ombros dos gigantes, né? E aqui eu vou trazer um livro histórico do direito. Esse é pouco lido, né? O pessoal lê as leis das 12 tábuas e não lê as regras de Ulpiano. Eu tenho outros aqui que eu tô para comentar com vocês, que são as institutas, tá? Do Justiniano. Aliás, eu digo assim, direito você vai ter que ler as Código de Hammurabi, já comentei num vídeo, Código de Manu, você quer saber a história do direito, Código de Hammurabi, Código de Manu, Lei das 12 tábuas, as regras de Ulpiano, as institutas de Justinianos, ok? Você vai falar Justiniano, mas aqui é Justinianos, tá? Em latim tá aqui, e o Corpus Iuris Civilis, ou o Corpus Justiniano, que é onde vai ter o digesto, você vai ter outras normativas, né? Você vai ter o digesto, você vai ter as institutas, aqui estão só as institutas. Depois eu vou explicar, né, os livros e as camadas que nós temos dessas leituras. Bom, aqui eu tenho vou comentar um pouquinho dessas regras de Ulpiano, tá? Ulpiano é um clássico do direito, ele era um dos jurisconsultos que a gente tinha famoso, porque o direito romano, ele parece que foi estruturado com base em legislação, mas na verdade o direito romano, lá no seu período mais arcaico, em que pese ele ter as leis das 12 tábuas, já havia um direito costumeiro, consuetudinário da Roma Antiga, né? Então a Roma Antiga já tinha um direito que era muito baseado em precedentes. Então não é que Roma foi inimiga do que é o direito inglês hoje, né? O direito anglo, né? Em verdade, Roma acabava aplicando um direito que era parecido com o inglês. Eles optaram por migrar para o direito escrito depois. E Roma faz isso até tardiamente, porque quando a gente já tinha o Código de Hammurabi, nós já vimos o Código de Hammurabi, já era antigo, e outras legislações compiladas lá da Mesopotâmia. Roma ainda estava no direito costumeiro, né? A própria Grécia estava em direito costumeiro nesse período, tá? Então, a gente fala Grécia, na verdade, mas não é Grécia, né? Acho que é Hélada, ou Hélade, Hellas em grego antigo, né? E hoje é a República Helênica, né? Grécia, como os romanos chamavam eles ali. Bom, regras de Ulpiano, portanto, é uma espécie... mas não é um comentário do Ulpiano, ele falando sobre as coisas? Bom, só que na época antiga, Roma valorizava muito a doutrina. Ele valorizava demais a doutrina. E essa valorização da doutrina hoje não existe mais. Hoje a gente percebe nos modelos de petição que a gente quase nem menciona a doutrina. O pessoal só quer jurisprudência, precedente, 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 súmula, súmula vinculante, julgado e etc. E essa ruptura fundamental, ela acaba acontecendo depois de um tempo em Roma, mas no momento atual ela é mais forte. Então, citar o Ulpiano era quase como citar o legislador, porque apesar de ele ser um comentarista, um jurisconsulto, eles davam muito valor para o que os estudiosos falavam. Hoje ninguém quer saber mais. O que pensa o Venosa? Só na academia, só no TCC, na monografia, na tese, na dissertação. Na hora da petição, está muito jogada ao relento a nossa doutrina. Em parte porque a doutrina hoje, ela é uma doutrina que fica fazendo paráfrase de lei. A lei fala, a contestação será protocolada em 15 dias, e aí vem a doutrina e diz assim, em 15 dias será protocolada a contestação. Quer dizer, essa paráfrase da lei, ela eliminou a doutrina crítica, analítica, a doutrina que sugestiona soluções, que aponta erros de interpretação. Essa ruptura não existia, portanto. Então, o Ulpiano era um homem que dizia que o direito é a arte do justo e do bom. Direto tem essa frase dele aqui em latim nos TCCs na epígrafe, né? Direito é a arte do justo e do bom, né? Do que é razoável. O direito não é a arte do desarrazoado. Hoje a gente tem um princípio
da razoabilidade. Por que eu gosto dessa edição da Edipro, tá? Tá até meio esgotada, mas ela está na edição bilíngue português-latim. Eu gosto de comprar livros que vêm em sânscrito, em latim, em grego e vem na edição bilíngue. Então aqui você vai ter, olha só, em latim, tá? Não sei se consegue aparecer aí, em latim, as sugestões que ele faz. E aqui são casos que ele analisa, muito específicos, porque ele parte de análises pontuais. Então, por exemplo, o mudo, o surdo, o louco, o pupilo e a mulher não podem ser nem compradores da família, nem testemunhas do porta-balança. O pai e o filho, que está sob poder. Ele vai analisar tópicos, porque é isso que ele faz. O jurisconsulto, ele era chamado, que é o caso de Ulpiano, quando não se sabia o que fazer. Havia na época, e hoje não existe esse princípio, o juiz podia se recusar a julgar se ele achasse que a lei não estava clara, não estava explicada. Então ele fazia um non liquet, que é não está líquido, não está claro. O non liquet que o juiz fazia era se recusar a julgar, não por culpa do autor ou do réu, que aliás nem não era exatamente autor e réu na época de Roma, tinha outro conceito, tá? Tinha ali descontestácio, depois eu comento um pouquinho sobre essa história, que agora eu estou na parte mais técnica. Então, não era tanto o autor e o réu, era um problema da lei. O juiz falava assim, olha, vocês não têm culpa, mas a lei tem culpa, ela está muito estranha, não está líquida, não está clara, então não liquei, não vou julgar. E aí, buscava-se com os jurisconsultos, por isso que consultos, eles eram consultados para comentar, e o Ulpiano era um dos clássicos que era chamado, olha, vem cá, você que é um nobre, inteligentíssimo, explica pra gente a lei. Hoje isso é impensável, né? Você imagina que no Supremo alguém vai lá e vai falar assim, olha, a lei está confusa, eu não estou entendendo, eu vou chamar um grande jurista para me explicar. Não, o próprio juiz, o próprio ministro, o próprio desembargador tem de dar uma decisão. O que se assemelharia ao jurisconsulto da Roma Antiga? Bem assemelhado, forçando, o amicus curiae. Quando o juiz vai julgar, ou melhor dizendo, o desembargador ou o ministro vai julgar uma decisão complexa, ele acaba consultando órgãos, institutos, ONGs, até órgãos internacionais e até religiões, igrejas, né? A Igreja Católica, por exemplo, é amicus curiae em uma série de processos que falam sobre aborto. Então, ele consulta institutos que vão dar uma opinião, que vão trazer uma ideia para que eles ouçam, ok? Mas eles não ficam vinculados àquilo. O jurisconsulto aqui era quase que poderosíssimo, porque a opinião dele ia pesar. Não é o que acontece no amicus curiae. Então, estamos aqui no STF, vamos ouvir essa ONG. ONG, muito obrigado por ter feito a sua sustentação oral aqui na corte. Vamos para o julgamento. Então, não há mais o jurisconsulto como era na Roma Antiga. Então, quando o pessoal fala, o jurisconsulto, ele é como se fosse a doutrina. Não era. O jurisconsulto na Roma Antiga, ele era mais forte que a doutrina, porque o poder vinculante dele ultrapassava e transcendia a mera informação, né? Então, falar que o jurisconsulto é o amicus curiae é forçar muita barra, porque o amicus curiae muitas vezes ele é ouvido, e muito mal ouvido lá nas cortes, e tá bom, obrigado pela sua opinião, e vamos julgar como a gente entende que é. O jurisconsulto tinha uma força de precedente, tinha uma força brutal na Roma Antiga. Tanto que, quando você lê o Corpus Juris Civile Justinianus, que vai ser feito muitos anos depois, eles ainda vão estar citando, ainda estarão citando Ulpiano, ainda estarão citando os clássicos da Modestino, tem outros clássicos ali, e esses jurisconsultos aparecem de volta numa compilação que já é muito mais tardia na Roma Antiga. Inclusive, no Corpus Juris Civile Justinianus, ele começa dizendo, eu, imperador Justiniano, estou criando esse código porque o nosso direito romano foi barbarizado por costumes estrangeiros que deturparam o brilhante e racional direito romano. E até pouco tempo atrás, Portugal tinha um negócio chamado Lei da Boa Razão, né? Era uma lei mais ou menos assim. Até a Lei da Boa Razão, você tem as reformas pombalinas, Portugal aplicava já 1600, 1500, era, olha, se nossas regras não forem suficientes, que as nossas ordenações do reino não são suficientes, vamos aplicar o direito romano. Então o direito romano ele era subsidiário à própria norma nacional lusitana.
Então, por muitos anos o direito romano foi aplicado, mesmo já sob a égide das ordenações. Bom, pode citar esse autor aqui na petição? Olha, é tempero, é um argumento que não deve ser feito. Eu sempre falo, não vai gastar uma folha, não vai gastar 4 parágrafos. 2 parágrafos que você brilhantemente consiga adentrar e trazer essa epígrafe, esse poder de fala de Ulpiano é fundamental. Porque assim como eu comentei no meu vídeo do Código de Hammurabi, você está a mostrar para o juiz que a razão da norma, né, o mens legis da norma, ele é transcendental ao período e ao próprio Brasil. Ele atinge uma essência humana, humanística, que já era pensado dessa forma por muitos e muitos anos. Então, o Ulpiano é uma forma de estudar um direito muito diferente do nosso, onde valorizava-se o doutrinador e não só o juiz, e não só o precedente, onde valorizava a análise casuística e não só a lei. Mesmo Roma vai romper com isso e vai acabar com as constituições imperiais, com o Corpus Juris Civile, transcrevendo a sua regra. O direito não nasceu estruturado, ele nasce de costumes. Depois ele vai adquirindo suas características próprias e isso é mostrado na teoria apoiética do direito do professor Niklas Luhmann, que eu vou comentar em outro vídeo aqui. E esse é bem complicadinho, bem complexo para entender, eu vou trabalhar ele depois. Pessoal, se você quer adquirir as regras de Ulpiano, eu recomendo para vocês o livro fininho. Esse está em latim, é legal para você estudar latim. Eu geralmente recomendo outros livros, eu vou recomendar alguns livros de latim aqui. O mais básico aqui é do Paulo Ronay. São esses dois aqui, ó. Grados primos e grados secundos. Grados primos, grados secundos, que são livros fininhos de latim para auxiliar quem quiser se dedicar a isso. Direito é muito mais do que decorar a lei, ou como diz Pontes de Miranda, quem só de direito sabe, nem de direito sabe. Ok? Bom, você pode adquirir aqui embaixo, no link, colaborando com o canal sem custo adicional. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e se quiser deixar um comentário, uma sugestão, estamos à disposição. Forte abraço para vocês. Tchau e até a próxima.